Hoje é um dia muito importante para nós, porque domingo passado, numa reunião aqui de ministros, Deus havia me dado uma palavra e eu comecei a compartilhar com vocês, os ministros daqui, dessa igreja local. E essa palavra é sobre restituição. Deus, Ele está nos preparando para um tempo de restituição nas nossas vidas. As coisas que nós perdemos, que nos foi por um acidente, a perca, ou nós fomos roubados, alguma coisa em que nós fomos defraudados, o Senhor, Ele está nos preparando para um portal de restituição que está sendo aberto para nós. E essa noite ela é muito especial, por quê? Porque para que a gente seja restituído e a restituição permaneça, de maneira que agora nós venhamos a andar de cabeça erguida sobre a face da terra, glorificando o nome do Senhor, sendo mais do que vencedor em Cristo Jesus, assim como foi Jó, que perdeu todas as coisas da vida dele, mas ele não perdeu a fé, ele não perdeu a comunhão com Deus. Talvez você está hoje aqui e se encontre dessa forma. Às vezes você considera que você perdeu tudo, e também às vezes você está pensando aí, eu não tenho nem o que perder, eu não tenho nada. Talvez você pense assim, não, eu não tenho uma família, eu não tenho nada o que perder. Mas nós fomos sim roubados e saqueados um dia. Porque Deus planejou que todos nós, seres humanos, nascêssemos em uma família estruturada, organizada, com pai e mãe, e que os pais criassem seus filhos para o louvor e a glória de Deus. Esse foi o plano de Deus. Mas se você, porventura, é filho de uma relação que não é de um casamento, se seu pai ou sua mãe não vivem juntos, algo aconteceu no meio do caminho, sim, e nós perdemos aquilo que nos era de direito, nos era de herança, pertencer a uma família. Mas louvado seja Deus, porque você encontrou essa família. Essa família é a família de Deus. O Senhor diz que Ele faz o órfão viver em família. O Senhor diz que Ele faz da estéril mãe de filhos. O Senhor diz que Ele é pai da viúva e dos órfãos. O Senhor diz em Isaías que Ele é até mesmo marido de uma viúva. De maneira que todos nós, no corpo de Cristo, nós temos essa unção de restituição sobre nós. Mas existem coisas que precisam ser manifestadas nas nossas vidas, e que nós vamos nos abrir para a manifestação destas coisas nesses dias. Para que venha um tempo de restituição, nós precisamos entrar por um caminho de arrependimento. Arrependermos pelas coisas que nós praticamos e pelas que os nossos antepassados praticaram. Nossos avós, pais, avós, bisavós. Nós precisamos entrar por um caminho de arrependimento. Colocar o sangue de Jesus Cristo nas brechas que foram abertas por nós e pelos nossos antepassados. Para quê? Para que nós venhamos encontrar essa restituição, receber essa restituição na nossa vida, e nada mais e nem ninguém venha tirar isso de nós. Amém? Por isso o tema desta noite é arrependimento para um tempo de restituição. É preciso haver um arrependimento, primeiro, para entrarmos nessa porta de restituição. Isaías 42, 22 diz assim: mas este é um povo saqueado e roubado. Foi apanhado em cavernas e escondido em prisões. Tornou-se presa, sem ninguém para resgatá-lo. Tornou-se despojo, sem que ninguém o reclamasse, dizendo:
devolvam. Sem que ninguém dissesse, restitua. Então o povo, nos dias de hoje, se encontra dessa maneira. Um povo roubado, um povo saqueado, um povo que se esconde em cavernas, com medo. Cada um aqui carrega os seus medos dentro de si. Mas nessa noite é noite de libertação, amém? Porque o amor do Senhor, o amor de Deus, o amor lança fora todo medo. E que essa unção de amor caia sobre esse lugar. Que essa unção de amor venha ao seu coração. Que você possa receber isso de Deus Pai. Sabe, nós nos encontramos exatamente como está escrito aqui. E às vezes nós não nos damos conta disso. E existe um povo aprisionado nos cativeiros, nas doenças, na infelicidade no lar, nas dívidas e tantas outras coisas que nós podemos enumerar. Que nós ficamos aprisionados, nós fomos roubados, fomos saqueados, nos escondemos em cavernas, nos escondemos atrás das nossas próprias fortalezas que criamos para nos defender, e não há quem diga, restitua. Mas nós somos o povo que vai dizer, restitui, Senhor. Restitui tudo que é meu, por direito, por herança, que eu perdi por um acidente, que eu perdi por uma imaturidade, mas que eu posso hoje ter de volta, e eu vou administrar bem aquilo que o Senhor colocar na minha mão. Restitui, Senhor, aquilo que me foi roubado, aquilo que me foi saqueado. Quantas injustiças já fizeram com você? Quantas coisas já fizeram com você? Quantos roubos? E nós nos encontramos dessa forma. Muitas injustiças, muitos roubos, muitas defraudações. E nós fomos sendo machucados e machucados e machucados e roubados e saqueados. O que restou para muitos de nós? Apenas nos escondermos. Por quê? Porque Deus sempre procura um intercessor na terra. Amém? Sabe, a forma de Deus agir na terra é através dos homens. A forma de Deus agir na terra é através das pessoas, da igreja, do corpo de Cristo. E o Senhor, Ele mesmo deu o exemplo para nós. Ele veio aqui, Ele foi a própria expressão de Deus, expressão da glória de Deus, agindo na terra. E Ele foi, e Ele está intercedendo por nós, hoje à direita de Deus Pai. Do céu Ele diz, restitui o meu povo, restitui a honra, restitui o poder, restitui a glória, restitui a unção, restitui cada um no seu devido lugar. E esse é um tempo de restituição. Vamos ler Juízes capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 10. Diz a palavra do Senhor assim: os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Por que o Senhor entregou os filhos de Israel nas mãos dos midianitas? Porque eles fizeram o que era mal diante do Senhor. Os midianitas prevaleceram contra Israel, e por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Então o povo começou a se esconder com medo desse povo midianita, que era um povo nômade, um povo ladrão, um povo que não tinha uma habitação, mas eles ficavam peregrinando ali pelo deserto e roubando as coisas do povo de Israel. E por causa da desobediência dos filhos de Deus, Deus então permitiu que os filhos de Israel fossem afligidos pelos midianitas. E então os filhos do povo de Israel, os filhos de Deus,
começaram a fazer para si covas nos montes, e cavernas e fortificações. Porque cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente os atacavam. Sabe aquela coisa de que você já tentou, mas parece que sempre vem uma coisa e destrói? Sempre vem uma coisa e rouba? Sabe, sempre vem uma coisa e te entristece? Sempre vem algo assim que você fala assim, não dá, eu já tentei várias vezes. Era isso que estava acontecendo aqui. Acampavam em Israel, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum. Não deixavam ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois vinham com o seu gado e as suas tendas, como uma nuvem de gafanhotos. Eram tantos que nem se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Irmãos, a única solução que nós temos é o Senhor. O Senhor é a resposta. Jesus é a resposta. Ele é tudo que você precisa. Eu não sei qual a sua situação hoje, mas se você clamar ao Senhor, se você aprender a abrir a sua boca e clamar ao Senhor, o Senhor vem em teu favor. Versículo 7 diz assim: quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse. Irmãos, antes do Senhor trazer um tempo de restituição, o Senhor vai dar uma palavra aos seus servos, os seus profetas. O Senhor, se você já leu Juízes capítulo 6, você vai ver que o Senhor, Ele dá a capacidade para Gideão de enfrentar os inimigos e vencer. O Senhor dá capacidade para Gideão destruir os altares, os ídolos e os postes ídolos dos seus pais. Era um tempo diferente que estava chegando ali para os filhos de Israel. Só que antes disso, ele envia o profeta. E diz: assim diz o Senhor Deus de Israel: eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão, eu os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os opressores, eu os expulsei e dei a vocês a terra deles, e disse: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando, mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Então, antes de que todas as coisas comecem a voltar para as mãos dos filhos de Israel, há de se levantar um profeta. Antes que algo aconteça na tua vida, Deus dá uma palavra aos seus servos, os profetas, para falar com você. Olha, Deus fez isso e aquilo outro por você, mas você não deu ouvidos. O Senhor aqui não quer acusar ninguém, mas o Senhor quer conduzir esse povo a um caminho do arrependimento, a um caminho de mudança. Porque Ele disse para o povo: não sirvam os seus ídolos, não sirvam os seus deuses. E o povo ali naquela terra, que foi dada por Deus, começou a servir outros deuses. Um dos maiores problemas que nós temos, irmãos, e eu estou para dizer que é o maior, se chama idolatria. A idolatria é um problema, porque diz os mandamentos do Senhor: não terás outros deuses, não terá outro Deus diante de mim. A idolatria é uma coisa que arrebenta com a sua vida, com a minha vida. Então nós precisamos olhar nesses dias e ver se o nosso coração tem se inclinado à idolatria. Idolatria, tudo aquilo que toma o lugar de Deus, que ocupa o lugar de Deus.
Versículo 11: Então o anjo do Senhor veio, sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é com você, homem valente. Você acha que Gideão se sentia valente? Não. Gideão não se sentia valente. Gideão estava malhando o trigo escondido. Sabe quando alguém diz para você: filho, você vai conseguir, e você olha para a sua situação, você fala: como que eu vou conseguir? Deus que está em você vai te capacitar. Gideão foi assim, ele ouviu isso. Homem valente. Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor está conosco, olha a dúvida, se o Senhor está com você, se o Senhor está comigo, por que aconteceu tudo isso? Por que o Senhor permitiu isso, e há uma lista de coisas que nós teríamos para apresentar diante do Senhor. E por que eu me encontro nessa situação? Gideão fala: e onde estão todas as maravilhas que os nossos pais contaram? Cadê? Cadê as glórias? Cadê os milagres, os sinais, os prodígios? Cadê o avivamento? Cadê o quebrantamento? Cadê tantas coisas boas? Os pais disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então essa foi a queixa de Gideão. E diz a palavra do Senhor assim, do 14: então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Sabe, queridos, é nessa tua força, é nessa tua vida, é nesse tempo que você está agora, que você vai, e não vai somente livrar a sua família, mas por meio de uma ordem do Senhor, você vai livrar muitos, porque o Senhor restitui. O Senhor restitui, o Senhor te dá de volta toda a ousadia, todo o poder, tudo que você necessita para fazer a obra de Deus. Toda a unção, bálsamo de cura para curar seu coração, dos traumas, das feridas. Gideão era um homem traumatizado, Gideão era um homem medroso, escondido, e muitas vezes nós nos encontramos assim. Gideão se revolta contra Deus, se revolta com Deus, por causa do seu sofrimento. Aí vem a pergunta: por que a humanidade sofre? Por causa do pecado do primeiro casal, Adão e Eva. Então as coisas que os nossos ancestrais fizeram, de alguma forma também trouxeram consequências para as nossas vidas. Exemplo, eu coloquei aqui, eu me lembrei do rei Davi, quando ele enfrentou uma seca, porque ele havia matado o gibeonita. E lá em Josué capítulo 9, para quem já leu, nós não temos tempo de ler, Josué fez uma aliança com os gibeonitas, de que não haveria espada sobre o povo deles. E aí Davi vai e mata, mas Davi não sabia, foi uma coisa lá no tempo de Josué, mas uma aliança havia sido feita, e essa aliança foi quebrada por Davi e pelos seus guerreiros. O que aconteceu? Fome, seca sobre a terra. Então muitas vezes, irmãos, nós ainda temos resquícios de coisas dos nossos tataravós, bisavós, avós, pais. E nós sofremos estas consequências, sim.
Precisamos confessar os pecados, os nossos pecados e os pecados dos nossos antepassados. Confissão de pecados dos antepassados. Eu coloquei um exemplo aí. Esdras fez isso, Neemias, Daniel. Eles confessaram os pecados dos antepassados deles. E não há nada de errado nisso. Tá bom? Porque tem gente que tem assim um preconceito. Não. Se você tem algo que vem se arrastando na tua família, você precisa confessar esse pecado. Você vai falar assim, não, mas não foi eu que fiz. Mas são os pecados dos nossos antepassados. Se você está com dúvida, leia Daniel, leia Esdras, leia Neemias, que você vai ver eles tomando o pecado dos seus antepassados para si e entrando na presença de Deus em confissão e arrependimento. Nossos familiares são libertos da cegueira quando fazemos isso. Eu tenho tanta fé nisso, respeito se você não tem, mas eu tenho tanta fé nisso, que eu creio assim, que quando você começa a confessar os pecados dos seus antepassados, vou te dar um exemplo, a idolatria, né? O culto a imagens, essas coisas todas que vocês conhecem. Você vai diante de Deus com arrependimento, não é com raiva, sabe? Por quê? Você vai diante de Deus, por quê? Porque os seus antepassados pecaram, e eles não sabiam o que estavam fazendo. Muitos ainda têm pai e mãe vivos aqui, que precisam que você chegue diante de Deus, numa confissão, de arrependimento. Ó Deus, perdoa-nos pelo pecado da idolatria. Eu creio nisso, que quando nós fazemos esses tipos de coisa, com sinceridade no nosso coração, com o espírito correto, não com acusação, eu creio que os olhos das pessoas, das nossas famílias, são abertos. Eu creio dessa forma. Não que eles vão olhar para aquilo, ainda que pode olhar para aquilo e falar, uau, meu Deus, o que eu estou fazendo com isso? Não é? Que coisa estranha, como que eu posso adorar esse copo? Os olhos das pessoas vão sendo abertos. Se a sua família vive num ciclo de prostituição, num ciclo de divórcio, sabe, aquela coisa de destruição, quando você entra, fala, o Senhor perdoa, há um quebrantamento que é gerado por aquilo que você está fazendo. Então nós, como intercessores, como filhos, nós precisamos colocar estas coisas em prática, para que venha o arrependimento genuíno no nosso coração, e nós possamos também gerar no mundo espiritual um ambiente para a manifestação da glória de Deus nas pessoas que nós queremos salvar. Temos que pedir perdão. Deus não tem uma vida de doença para nós, uma vida de dívidas. Irmãos, quantas vezes seu pai comprou e não pagou? Seu avô comprava e não pagava? Seu avô roubava terra? Você acha que isso, irmão, não vem às vezes trazendo uma pontinha de alguma coisa? Então nós precisamos analisar que pode ser, não estou dizendo que é, mas pode ser que hajam problemas que nós enfrentamos que são geracionais. Então nós precisamos entrar na brecha por eles e nos arrepender. Deus não tem vida de doença, uma vida de dívida, uma vida de desgraça. Meu Deus, vida de desgraça. Ah, pois é, todo ano no mês tal morre fulano. Sabe, você já conversou com pessoas que eles têm uma história esquisita? Ah, então, né, tá chegando tal data, assim, eu já fico com medo. Ah, então, né, sabe aquela família lá? Engraçado, todo mundo morre lá de tal doença do coração.
Sabe aquela família? Ninguém passa dos 60 anos. Irmãos, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E a gente precisa verificar estas coisas. E nós, muitas vezes, estamos assim. Estamos sofrendo dentro das igrejas, conhecendo a palavra do Senhor. Deus quer nos abençoar, mas Ele deixou condições para as bênçãos se manifestarem em nossas vidas. Arrependimento e abandono das práticas do pecado. É bastante importante que você entenda isso. Porque hoje nós estamos num evangelho que é pregado, que é ensinado em muitos lugares, até mesmo pelas redes sociais, de um evangelho barato. Sabe? Um evangelho assim, não, Deus te ama. E está tudo certo. E não é assim. Deus te ama. Deus quer te abençoar. Mas Ele deixou os caminhos para isso acontecer. Ele deixou o caminho que é Ele, Jesus Cristo, para que a bênção de Deus, que é Ele próprio, se manifeste a você. Depois que você tem Jesus, você então vai trilhar caminhos que te conduz a uma vida abençoada. Amém? Você precisa ter isso claro na sua mente. Tanto o Antigo Testamento, Pentateuco, como o Novo Testamento. Aí o Antigo Testamento tem o Pentateuco, tem os profetas, né? Tem os livros poéticos. Todos eles, no Novo Testamento também, nos convidam ao arrependimento com o coração para a manifestação do favor de Deus. Então não tem para onde a gente correr. No Antigo Testamento e no Novo Testamento, temos que nos arrepender. Deus sempre quer nos abençoar, mas Ele deixa uma condição para que nós venhamos a receber as nossas bênçãos. Olha aqui, João 15, 7. Se permanecerem em mim, vamos ler junto? Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Como é que Deus atende às nossas orações? Se permanecermos nele e a palavra dele permanecer em nós. Eu oro, nada acontece. Por quê? Porque você só faz um blá blá blá. O Senhor quer que você leve uma vida com Ele. É uma vida. Isso é tão difícil. Não. Vocês acham que eu vivo como? Ajoelhada dentro de um quarto? O que vocês pensam? É uma vida com Deus. Eu estou pensando nas coisas do alto. Eu estou andando, eu estou pensando nas coisas do alto. Eu estou pensando na palavra que eu li. Eu estou meditando na palavra que eu li. E o Espírito Santo vai fazendo conexões de uma palavra que eu li aqui, a outra palavra que eu li no outro lugar, e o Espírito Santo vai juntando estas palavras, e o Espírito Santo vai construindo algo dentro de mim. Você que ora em línguas, precisa orar em línguas. Mas eu não entendo. Sim, você não entende, a Bíblia diz que você não entende, mas é para orar. Se eu permaneço no Senhor, e a palavra do Senhor permanece em mim, eu peço o que eu quiser para Ele, e vai ser feito. Esse é o caminho para você ter respostas às suas orações. Um outro versículo. Vocês cobiçam e nada têm. Está lá em Tiago 4, 2, 3. Vocês cobiçam e nada têm, matam, sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal para esbanjar em seus prazeres. Ou seja, qual a condição aqui? Você precisa pedir? Sim, mas você precisa pedir da maneira correta, para o propósito correto.
Então não é você pedir simplesmente por pedir para esbanjar. Não, nos seus prazeres, nos seus deleites. Deus não vai fazer assim. Então quando eu peço e não recebo, é porque eu também estou pedindo mal. Por que ao invés de nós pedirmos uma coisa tão direcionada, nós não abrimos o nosso coração? Jesus no Getsêmani, ele orou, ele sofreu muito naquela oração. Mas o que aconteceu com Jesus ali? O que Jesus queria? Ele foi objetivo com Deus. Ele disse assim: Pai, se puder, afasta de mim esse cálice. E ele sabia que Deus podia. Você sabe que Deus pode fazer tudo por você e para você. Mas a segunda parte, Jesus diz assim: todavia não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Então quando nós pedimos mal muitas vezes. Porque às vezes aquilo que nós estamos pedindo não é hora, não é o tempo. Deus vai fazer com que você espere mais um pouco, ou realmente aquilo não é para você. Mas a segunda parte da oração nós nunca fazemos. Isso é pedir mal também. Por quê? Porque você não está interessado no propósito de Deus. Você está interessado só naquilo que você quer. Como uma criança birrenta que quer um brinquedo e não é hora de brincar. Ou nem pode ter o brinquedo. Então, existe uma condição, diga, existe uma condição para eu viver as bênçãos do Senhor. Não sei o que aconteceu aqui, mas o próximo slide. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, diga assim, se. O meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, olha as condições. Orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Existe uma condição para. Existe uma condição para. E é debaixo dessa condição que nós vamos nos colocar. Amém? Se o meu povo, somos nós, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Deuteronômio 27, ele fala das maldições decorrentes da desobediência. E o 28 fala das bênçãos decorrentes da obediência. É preciso entender que existe uma condição, se. Quando você lê Deuteronômio 27 e você lê Deuteronômio 28, você vai ver. Então o Senhor, Ele tem bênçãos para entregar para nós. Mas existe uma maneira. Qual o problema da terra e dos seres humanos? Quando o povo de Deus faz o que é errado, relacionamentos quebrados, roubos, injustiças, idolatria e etc., a terra fica contaminada. Precisamos alinhar nosso coração ao coração do Senhor, a sua palavra. Se a igreja que somos nós, eu e você aqui, não nos alinharmos e nos arrependermos, não há esperança para os seres humanos. Sabia? Muitas pessoas estão indo ainda atrás de um político. Não é isso. A esperança para os seres humanos é Cristo em nós, a esperança da glória de Deus. É a manifestação de Cristo na igreja. É a manifestação do poder de Deus na igreja. Se nós não nos alinharmos, o mundo perece.
Isso é sério. Quando você lê o Antigo Testamento, você vai ver o seguinte: todas as vezes que o povo de Israel desalinhava da palavra de Deus, fazia o que era mal perante os olhos do Senhor, a terra toda sofria. Toda a terra. Colossenses 1:27 diz: a estes Deus quis dar a conhecer que é Cristo em vocês, a esperança da glória. A esperança da glória é Cristo em você. A esperança da manifestação de um mundo melhor, com seres humanos melhores para o reino de Deus, é Cristo em você. E por isso que nós estamos aqui. Quando a igreja falha, o juízo vem sobre a terra. Quando a igreja falha, o juízo vem sobre a terra. Porque às vezes você está tão habituado, com as coisas desse mundo, que você não consegue enxergar o que é isso. Mas o juízo vem sobre a terra quando a igreja falha. O estado de contaminação da igreja hoje é muito grande. Pelo hedonismo, pelo individualismo, que também tem parte nisso, por tudo que é ruim, pela idolatria a Mamon, por tudo que é ruim. A igreja hoje, ela precisa alinhar. Então, quando a igreja falha, o juízo vem sobre a terra. Estamos num mundo de injustiça. 1 Coríntios 11 fala assim, querido, que às vezes é necessário o juízo para não haver uma condenação eterna. Escuta isso. Esse capítulo 11, a gente sempre lê na ceia. Olha o que está escrito aqui: que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão, beba do cálice, pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, cristão, se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para que a gente não seja condenado pelo mundo. Com o mundo, quer dizer. Vocês estão entendendo? Então, a gente peca e não se arrepende. As coisas vão se estabelecendo no meio do povo de Deus e não há arrependimento. O povo está lá destruído, saqueado, roubado, vivendo em caverna. As crianças abandonadas, os pais vão embora. Gera uma série de problemas. A gente vive com medo e não há um arrependimento. E é por causa disso que muitas vezes o corpo sofre. Tem que haver um arrependimento antes que venha o juízo, porque o juízo do Senhor, ele começa por nós. E para esse tempo de restituição, nós precisamos fechar as brechas, porque ao sermos restituídos pelo Senhor, nada mais vem a nos tirar. Eu quero avançar, você precisa avançar, sua família precisa avançar. E quando eu digo avançar, irmãos, é avançar em Deus, é avançar nos discípulos que o Senhor quer que você faça. Tudo bem que você quer uma casa, que você quer um carro, que você quer isso, que aquilo outro, não tem problema. Isso o Senhor vai acrescentar na tua vida.
para o cumprimento do propósito. Mas o propósito seu não é viver em função destas coisas, mas é viver em função do propósito de Deus. Se fracassarmos em nos julgar pelos olhos do Espírito que habita em cada um de nós, Deus vai nos julgar. Se endurecem o coração ou levamos as coisas de Deus na brincadeira, achando que Ele é como um coleguinha nosso, vamos nos dar mal, porque Deus corrige os seus filhos. Hebreus 12, 5, 6 fala: e vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida, como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga a todo filho a quem Ele aceita. Primeira Coríntios, capítulo 5, Paulo, o apóstolo, ele diz que um homem dormiu com a madrasta, a esposa do pai. Quem não leu isso, leia, você precisa ler a Bíblia. E o apóstolo Paulo ficou furioso e disse o seguinte: que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Na igreja de Corinto, o cara dormiu com a mulher do pai dele. E se você ler o contexto, Paulo diz o seguinte: como é que vocês são tão orgulhosos, a palavra lá é orgulho, que vocês não expulsaram esse cara do meio de vocês? Vocês estão suportando o pecado e vocês não estão fazendo nada, está escrito lá. Vocês não sabem que um pouco de fermento vai levedar toda a massa? Você não sabe que se você aceitar o pecado, isso é como um fermento que vai fazer inchar, que vai espalhar, que vai contaminar todo o corpo? Paulo está falando isso. Aí sabe o que Paulo diz? Que esse tal, está escrito, 1 Coríntios 5,5, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Muitas vezes, irmãos, nós não aceitamos a disciplina do Senhor. Aqui há uma palavra liberada do apóstolo Paulo, para que ele fique doente, para que a carne dele seja destruída. Mas que ele seja salvo no final. Então é dessas coisas que nós temos que pensar, porque o nosso Deus, Ele é grande, Ele é bom, mas Ele é tão sério. Jesus. E Paulo diz isso. Entrega ele lá para Satanás, para que ele se define, a carne dele se define, se destrua, mas num leito de morte ele possa encontrar arrependimento e salvação. Tão sérias são as coisas de Deus. O pecado traz muitas dores e depende de nós escolhermos abandonar o pecado. Depende de mim, depende de você. Existem muitas feridas para serem curadas e pecados para serem redimidos. Tudo que não for purificado pelo sangue de Jesus Cristo será purificado pelo fogo. Diga assim: tudo que não for purificado pelo sangue de Jesus será purificado pelo fogo. Então nós podemos fazer uma escolha. Nós escolhemos ser purificados pelo sangue. Eu escolho ser purificada pelo sangue.
você escolha ser purificado pelo sangue. Que nós possamos nos unir em arrependimento, para que nós possamos receber a restituição das coisas que nós perdemos e ficarmos com elas. É verdade que Cristo nos resgatou da maldição da lei, porque muita gente vai falar assim, mas nós estamos na graça. Mas entre a verdade e a oficialização dela na minha vida, existe uma cruz. Entre a manifestação daquilo que é para mim, por direito e por herança, entre a manifestação daquilo que é para você, por direito e por herança, existe uma cruz. Existe uma cruz. E eu coloquei logo, deve haver um arrependimento e perdão dos nossos pecados. Gálatas 3,13 fala: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ele nos resgatou, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então, quando alguém te disser assim, não tem mais a lei, não é isso. Cristo cumpriu a lei. Ele não aboliu a lei. Ele não apagou a lei. Então a gente precisa ter esse entendimento de que para a manifestação da glória de Deus, nós precisamos ir até a cruz. Para estar em Cristo em arrependimento, em confissão de pecados. Porque tudo que não for purificado pelo sangue de Jesus, terá que ser purificado pelo fogo. A geração de hoje está doente, enferma de mente e coração. A nossa geração, ela está dessa forma. Quero que você abra comigo Isaías capítulo 1, versículo do 1 ao 9. Visão de Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias e reis de Judá. Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E quando eu começar a ler isso aqui, você vai ver o retrato dos nossos dias. Está escrito aqui: escutem, ó céus, e ouçam, ó terra. Porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono, o jumento, o lugar onde lhe dão comida. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Sabe o que Deus está dizendo? Que esse povo aqui, eles eram piores que os animais. Criei filhos, o Senhor disse. Sustentei esses filhos, diz aí, os fiz crescer. É como se Deus olhasse para a gente e fala assim: olha, eu te trouxe até aqui, te sustentei até aqui, te guiei até aqui, mas você está agindo como um animal, como um estúpido, como uma pessoa que não tem entendimento. Como é sério isso? Ai desta nação pecadora, deste povo carregado de iniquidade, são descendência de malfeitores, filhos que praticam o mal, rejeitaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Quantas pessoas largando o Senhor, indo para o mundo? Nós temos pregado aqui, ensinado vocês a importância de sermos corpo, a importância de estarmos juntos. Não basta conhecer Cristo, não basta conhecer a palavra,
Você precisa estar em Cristo. E o povo larga do Senhor e volta para o mundo. E vai viver lá. E fala, está tudo certo, Deus me ama. Não está tudo certo, mas Deus ama. Deus quer que essas pessoas voltem. Versículo 5. Por que vocês insistem em ser castigados? Por que continuam em rebeldia? Toda a cabeça está doente, olha só. E todo o coração está enfermo. Desde a planta do pé ao alto da cabeça não há nada são, a não ser feridas, contusões e chagas abertas, umas e outras que não foram limpas, nem atadas, nem tratadas com azeite. A nossa geração, irmãos, é uma geração de pessoas doentes de mente e de coração. É uma geração que se ofende muito fácil. No discipulado, sexta-feira, o Adriano, o bispo, ainda falou assim, essa geração não tem estrutura emocional para muita coisa. E realmente não tem. Tudo é bullying, tudo é isso, tudo é aquilo, tudo, ai, não grita comigo, ai, isso, aquilo, outro. Ah, se eu não tiver tal coisa, eu vou morrer, eu vou sofrer, eu vou chorar. Sabe, é uma coisa, é um problema que nós, como igreja, precisamos nos unir, identificar que estamos vivendo essa geração e ajudar a sarar essa geração. Nós precisamos fazer isso. É uma geração doente de mente e de coração. Não tem estrutura emocional para nada. Não compreende. E nós, os mais velhos, escute você mais velho assim como eu. Ao invés de você abandonar, ao invés de você falar, vamos largar a mão. Não. Porque se você não lutar pelos seus, quem vai lutar? Se os pastores dessa igreja não lutar, quem vai lutar? Se você tomar partido, se você levar para o pessoal, se você ficar assim, quem vai fazer? Porque Deus é um Deus de misericórdia. Um dia você precisou da misericórdia de Deus. E nós precisamos dela todos os dias. Lembre-se de que alguém do seu lado precisa que você seja misericordioso. Misericórdia a gente não dá para quem merece. Misericórdia para quem não merece. As coisas são muito sérias. Aqui no tempo do profeta, ele está fazendo uma descrição aqui, isso tudo é algo espiritual. Uma geração machucada, de feridas, contusões, chagas. E a terra, versículo 7, a terra de vocês está devastada. As cidades foram consumidas pelo fogo, quanto às lavouras, os estrangeiros as devoraram na presença de vocês. A terra se acha devastada como uma destruição feita por estrangeiros. Que coisa! A terra clama pela manifestação dos filhos de Deus. Toda a criação clama pela manifestação dos filhos de Deus. Irmãos, quando fala a terra está devastada, versículo 7, e as cidades foram consumidas pelo fogo. Irmãos, os nossos estados, as nossas cidades, o fogo, a cada ano que passa, ele tem se intensificado cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Aqui fala, quanto às lavouras, os estrangeiros as devoraram na presença de vocês. Se o Brasil não abrir os olhos, os estrangeiros vão entrar aqui, vão levar toda a nossa comida.
E Deus está olhando para tudo isso. E nós que temos que nos arrepender. Nós temos que nos arrepender, irmãos. 7 de setembro não é dia para você ficar correndo pelas ruas atrás de um homem. É dia de arrependimento para a igreja brasileira. Porque me desculpe, passamos anos e anos aí em manifestação. Eu pergunto para você, o que estas coisas adiantaram? Nós precisamos alinhar o nosso coração à palavra do Senhor. Por favor, entenda. Pense nas coisas do Senhor. Busque as coisas do Senhor enquanto há tempo. Ah, é porque não sei o que climático, ah, porque isso, aquilo, outro, irmãos. Um tempo de juízo está se aproximando. A gente precisa despertar. Uma geração hoje doente de mente e de coração. Nós precisamos buscar a cura. Nós mesmos. Sara-nos, Senhor, e seremos sarados. Cura, Senhor, que nós vamos ser curados. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É isso. Não é você vestir e sair doido pelas ruas e não. Irmão, não adianta. Não adianta. Pastor nem vem mais falar essas coisas para mim, porque eu não acredito nisso. E assim como eu respeito eles precisam me respeitar. Eles acreditam, deixa que vai, mas eu não vou. Eu não acredito nisso. Eu acredito no que diz a palavra do Senhor. Estamos num tempo em que as maldições se tornaram fortalezas em nossas mentes e corações. Fortalezas que se levantam contra o conhecimento de Deus. As pessoas andam drogadas, prostituídas, bêbadas, sem afeição alguma e sem nenhuma estrutura emocional. É assim. A base que dá direito legal para que espíritos territoriais hajam em nossas vidas e em nossa terra está na idolatria. Todas as vezes que o povo de Deus se envolve com idolatria, ele se dá mal. Ele se dá muito mal. Então, os espíritos maus, eles têm permissão para agir na terra. E eu quero tratar hoje de uma idolatria. Qual é a maior idolatria dos dias atuais? Eu coloquei Mamon. Seus altares, os altares de Mamon, eu coloquei, são em homenagem à fama, poder e riqueza. E os seus devotos fazem qualquer coisa por dinheiro. Queridos, esse ídolo, Jesus falou, vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Vocês confiam em Mamon, ou vocês confiam em mim. E todas as vezes que nós, os pastores, porque nós, pastores, demos brecha para isso, como igreja temos que nos arrepender. Todas as vezes que nós vamos trazer o ensino a respeito dessas coisas, o coração das pessoas logo se fecha, porque pensam, está querendo o dinheiro. Não. Eu estou falando de uma idolatria.
Você tem tempo para tudo menos para Deus. Você corre atrás, porque você tem que correr atrás. É assim a expressão. Mas para Deus você não tem tempo. Se você precisa ganhar dinheiro, você vai trabalhar de manhã, de tarde e de noite. Mas para Deus, você faz quando você pode. Quando você não está cansado. Porque afinal de contas, você trabalhou o dia inteiro, não é mesmo? Mas para ter comunhão, para estar inserido na comunhão do corpo, você não pode. Para vir no culto, você não pode. Então nós trocamos as coisas, porque nós estamos atrás dessas coisas aqui: fama, poder e riqueza. E hoje as pessoas fazem qualquer coisa por isso. E eu não estou falando de ímpio, eu estou falando dos cristãos. Correm atrás disso e esfriam na fé. Então, precisamos nos arrepender. Deixar sua família, deixar de congregar, como nós temos aprendido, deixar de estar juntos. Não. Nós temos que mudar. A maior idolatria, Mamon. Fortalezas satânicas são construídas com base em litígio, contendas, ódios e amarguras. Quantas causas, né, que nós temos, que não são resolvidas, roubos. Quantas brigas, quantas contendas. Nós vamos vivendo cheio de ódio, de tristeza, e vamos nos tornando pessoas amargas. A gente vai desiludindo da vida, desiludindo das pessoas, e vamos ficando cada vez mais amargos. E isso é uma fortaleza do diabo. A injustiça abre porta para a opressão demoníaca. Quem pratica injustiça receberá injustiça em troca. E não há acepção de pessoas. Temos que cuidar para não semearmos aquilo que nós não queremos colher. Porque muitas vezes nós somos injustos. Nós não nos importamos com a justiça. Nós queremos sempre levar vantagem nas coisas, queremos nos dar bem. Somos sempre os coitadinhos da história. E não é bem assim. Se nós fazemos injustiça, nós vamos receber injustiça. As armas do diabo são acusação e decepção. O diabo acusa, acusa, acusa e faz você viver decepcionado. Você se decepciona com seu cônjuge, com seus filhos, você se decepciona com seus pais, você se decepciona no seu serviço. E você não se dá conta dessas coisas. E ele vai trabalhando ali. E depois ele vem com uma acusação contra você. E você não percebe. E os seus pensamentos vagam. E você está pensando numa coisa, de repente você já está pensando em outra. Você está hoje com dificuldade para focar em algo. E as coisas vão passando. Mas nós devemos perdoar as pessoas. Nós devemos parar de uma vez de nos ofender. Nós devemos parar de viver magoados, chateados. Nós devemos perdoar. 2 Coríntios 2:11 fala assim, por que nós temos que perdoar? Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele.
Quando a gente não age de acordo com a palavra, quando a gente não perdoa, não libera perdão, quando a gente vive ressentido, amargurado, queridos, nós precisamos entender que Satanás, ele tem desígnios, ele tem planos, ele tem estratégias contra nós e nossa família. Então, quando você se recusa a perdoar o seu cônjuge, entenda, Satanás tem uma estratégia prontinha para destruir a sua família. Mas quando você fala, não, assim como Deus me perdoou, eu vou perdoar, Satanás não tem mais como agir. Cabe a cada um de nós, porque ele tem intenções contra as nossas vidas. Se o inimigo consegue nos prender em uma ferida, ele consegue ter êxito, te deixar amargo, e você vai estragar seus relacionamentos por ser amargurado. Hebreus fala, né? Não haja em nós nenhuma raiz de amargura. Alguém amargo é alguém que fica se corroendo e vai se corrompendo por dentro. Você amargurado contamina os outros e daí uma geração de pessoas ressentidas, que tem potencial para se tornar um descendente de Esaú. Alguém contra Deus. Eu saí da igreja, estou decepcionado com a igreja. Estou decepcionado com o pastor. É sério isso? Eu vi um vídeo que meu esposo me mostrou essa semana agora, de uma pessoa que saiu da igreja, um homem, e ele falando horrores da igreja, horrores do pastor, e ele está há dias falando. Ele é um ressentido, é um amargurado. O que eu e você tem que fazer? Vigiar para que isso não aconteça conosco. E aí, essa pessoa fica gravando vídeos e mais vídeos e postando, e aí entram os outros amargurados, escrevem também os comentários, entende? E vai aquela ferida, aquela amargura, ferida e amargura, ferida e amargura. Que tragédia! Meu Deus, é na ferida que os demônios se alojam. Jesus falou sobre os verdugos, procure isso. Verdugos são espíritos atormentadores. Quem não perdoa, quem vive amargurado, ressentido, é atormentado por espíritos maus. Os verdugos que atormentam as pessoas pela falta de perdão. Hebreus 12:15 diz, cuidem. Quem que tem que cuidar? Diga eu. Eu tenho que cuidar. O pastor não vai cuidar para você. Você não vai cuidar para mim. Eu tenho que cuidar. Cuidem para que ninguém fique afastado do quê? Ai, ai, ai. Misericórdia. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus. Meu Deus. E que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação. E por meio dela, muitos sejam contaminados. É verdade que numa terra digna de juízo de Deus, Deus vai julgar mesmo. Logo é necessário cada um de nós estar em dias com Deus e uns com os outros. Estarmos limpos, com os nossos pecados confessados e os nossos relacionamentos restaurados. Nós já sabemos que o Senhor virá com juízo sobre a terra. E o que cabe a cada um de nós? Cada um deve cuidar de si mesmo. Manter na presença de Deus. Manter-se com os pecados confessados. Restaurar os relacionamentos que devem ser restaurados. Viver bem uns com os outros.
ter comunhão no corpo de Cristo. É isso que nós temos que fazer. Temos que levar nossa fatura, nossa dívida até a cruz. Temos que andar na luz, como Ele na luz está. Não é não luz, é na luz está. Lembre-se, Satanás, ele é o quê? Príncipe das trevas. E ele tem jurisdição sobre tudo o que está na escuridão. Mas você é luz. Não esquece disso. Ele é príncipe das trevas. Então, se você for andando, entrando nas trevas, aquele cantinho escuro ali, né? Não é para você ir ali, mas você vai. Você vai entrando para as trevas. Lá ele tem jurisdição para te pegar. Então, nós temos que cuidar como nós andamos. Não como nécios, como loucos, mas como filhos da luz. Em 1 João 1, 7 e 8, se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ponto. Se você está na luz, como Ele está na luz, o que acontece com você? Diga, mantenho comunhão com os meus irmãos. Vocês estão entendendo os princípios que Deus está restaurando? A parte horizontal da cruz, uns com os outros. Se você está na luz, como Ele na luz está, você tem comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Olha isso. Se você está na luz, você tem comunhão, e o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. O que não for purificado pelo sangue de Jesus vai ser pelo fogo. Versículo 8. Se a Regina falar que ela não tem pecado nenhum, ela está se enganando, e a verdade não está nela. Se eu falar que eu não tenho pecado, eu estou me enganando, e a verdade não está em mim. Versículo 9 e 10. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Um dos motivos que a nossa oração não é atendida pelo Senhor é porque nós não vamos até Ele com confissão dos nossos pecados. Porque se estiveres em mim, não é? E a minha palavra estiver em vós, pedireis o que quiser e vos será feito. Mas quando nós dissemos que não, eu não tenho pecado, eu não tenho do que me arrepender, nossa, como que eu sou bom, né? E você está falando que Deus é mentiroso e a palavra dele não está em você. Nós precisamos nos arrepender, irmãos. Restitui. A igreja tem sido saqueada, roubada. Existem os remanescentes aí, malhando um trigo. Está chegando o tempo da restituição, mas nós precisamos fechar as brechas. Vamos nos colocar de pé. Eu quero orar com você.
quero que, enquanto eu falava, Deus falava com você. E eu não sei o que Ele falou com você. E eu quero que você abra o seu coração para o Senhor. Quero que você abra o seu coração para o Senhor. Eu quero que você nesse momento feche os seus olhos e busque ao Senhor. Nós precisamos nos arrepender, para que pela presença do Senhor venham tempos de refrigério sobre nós. Para que a nossa luz possa brilhar no meio das trevas. Nós precisamos nos arrepender. Ó Deus, nós colocamos o nosso coração diante do Senhor e pedimos, Senhor, que o Senhor nos conduza ao arrependimento. A Deus, tira de nós, Pai, toda a amargura, toda a frieza e toda a dureza. Pai, tira de nós, Senhor, as coisas, Pai, que foram colocadas nas nossas mentes, de que tudo vai dar errado. As perguntas, como Gideão fez para o Senhor: aonde estava o Senhor? Nós não queremos, Pai, ficar parados nesses questionamentos, mas nós queremos avançar. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, trabalha nos nossos corações, Senhor. Nós queremos, ó Pai, estar, Senhor, no centro da Tua vontade. Queremos fazer parte, Deus, de tudo que o Senhor está para fazer nesses dias. Queremos, Deus, que a nossa família seja a família bendita do Senhor. Que a bênção de Abraão, Senhor, esteja sobre nós, sobre as nossas casas. Pai, nós rejeitamos tudo que não vem do Senhor. Amargura, doenças emocionais, físicas, em nome de Jesus, batem retirada dos nossos corpos, em nome de Jesus. Mamon, sai da nossa casa, da nossa vida, em nome de Jesus. Decida hoje alinhar o seu coração ao coração de Deus. Muitas vezes você acha que dizimar e ofertar é difícil. Você acha que fazer uma oferta é difícil. Mas difícil é você pagar 200, 300, 500 reais na farmácia. Difícil é você ter suas contas descontroladas. Difícil são todas essas opressões que vêm sobre você por causa de dívidas. E você continua correndo atrás. Perguntamos para você onde você estava, irmão. Estou correndo atrás. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. O Senhor quer que você confie nele. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Confia no Senhor. Lança fora o espírito de miséria da tua família. Uma miséria
que vem se arrastando de geração em geração, e você fica sempre precisando que alguém te ajude, que alguém faça algo. Nada de errado, os irmãos vão fazer, mas melhor é poder dar do que precisar receber. Entra nessa palavra em nome de Jesus. Nós precisamos nos levantar numa postura de filhos de Deus, de herdeiros e co-herdeiros juntamente com Jesus Cristo. Mas antes disso precisamos ser sarados. Oh Deus, perdoa, Pai, a idolatria. Deus, quanta mentira nós temos contado, quantas desculpas nós temos dado. Perdoa-nos, Pai. Nós estamos nos preparando, Senhor, para receber o melhor do Senhor. E hoje mesmo, Senhor, hoje mesmo o Senhor vai trabalhando em nós e mostrando para nós as brechas que nós temos que fechar, uma por uma. Porque é chegado um tempo de restituição, e Deus vai operar grandemente na sua vida, em nome de Jesus, amém. Eu quero perguntar se nessa noite existe alguém no nosso meio que quer entregar a vida para Jesus. Se existir uma pessoa, duas, pode levantar sua mão aonde você estiver. Eu quero entregar minha vida para Jesus hoje. Se você quer fazer isso, levante uma das suas mãos. Assim. Fique com ela levantada, alguém vai orar com você. Existe alguém? Alguém nessa noite gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Pedir para Jesus entrar no seu coração e transformar você num verdadeiro filho de Deus? Se tem alguém, levante uma de suas mãos. Se nessa noite tem alguém que quer se reconciliar com o Senhor, levante uma de suas mãos. Você está precisando se reconciliar com o Senhor? Levante sua mão. Alguém vai se aproximar e orar com você? Existe alguém? Amém. Graças a Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, pelo Espírito, Senhor. O Senhor diz, Pai, conhecereis a verdade vos libertará. Nós, Pai, temos nos preocupado, Senhor, gastado os nossos dias em conhecer o Senhor e a Sua palavra, porque a Sua palavra é a verdade, e é ela quem nos liberta, é ela quem nos sara. Pai, o Senhor diz, Pai, que nós devemos ser lavados pela palavra. Vós estáis limpos pela palavra. A palavra nos limpa também. A palavra traz clareza. Nessa noite, Deus, houve uma libertação nas mentes, trazendo clareza a respeito desses dias, desses tempos, trazendo direcionamento, Senhor. Muito obrigado, Senhor. E que o amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. Amém, amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor bem forte?